A pastora amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Esther, no capítulo 4, do 9 ao 17. Nós vimos aqui o tema é colocando-se na brecha. Nós estamos falando de uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível, que foi a rainha Esther. E como é mês da mulher, o dia da mulher é amanhã, e como o dia da mulher é todos os dias, mulheres lindas, mulheres maravilhosas, mulheres valentes, mulheres corajosas, mulheres que têm se posicionado diante do nosso Deus. Então nós vimos aqui que colocando-se na brecha. A mulher também tem se colocado na brecha. Amém? E nós vimos aqui essa história linda e maravilhosa, não somente para nós lermos, mas ela deixou um legado para mim e para você, que tudo é possível para aquele que crê no nosso Deus Todo-Poderoso. Você, mulher, que se encontra desanimada, triste, com luta, com dificuldade na sua vida, nós estaremos falando que para Deus nada é impossível. Nós vimos aqui uma história linda. Aqui está escrito do 9 ao 17, estaremos dando leitura. Hadaque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mardoquai. Então Esther falou ao Hadaque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mardoquai. Todos os servos e servas, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não é de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha. Então Esther pediu que levasse a Mardoquai a seguinte resposta. Vá e reúne todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam, não bebam, nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mardoquai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Aqui nós vemos uma história linda, maravilhosa, e trazendo da rainha Esther. Muitas pessoas conhecem essa história. Nós vemos aqui que essa mulher entrou ali no palácio e nós sabemos como rainha, porque tudo foi permissão de Deus. Tudo era o plano de Deus. Nós vimos que Mardoquai já estava sofrendo essas ameaças por causa daquele Amã. E nós vimos que
ele mandou uma carta para todo o povo judeu que ia ser exterminado, acabando com a raça dos judeus. E quando Mardoquai fica sabendo, soube, como no versículo 4, no versículo 1, diz assim: quando Mardoquai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz, gritando de amargura. Eles ficaram muito amargados, tristes. Pensa bem se nós aqui recebemos uma notícia, uma carta dizendo que vai acabar com todos nós. Como que nós ficaremos diante dessa situação? Porque quando o rei selasse aquela carta, não tinha mais como voltar atrás. E eles sabiam disto. Então já imaginou se nós recebemos uma carta que todo o povo evangélico teria que ser todo exterminado? Então nós vimos que eles ficaram muito tristes, muito amargados. Nós vimos aqui o Mardoquai dizendo, mas nós vimos também no versículo 2, diz assim: chegou até a porta do rei, porque ninguém vestia de pano de saco e podia entrar pela porta do rei. Nós vimos aqui o 3. Então todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Amados, lendo a carta, olhando ela, parece tão simples, tão fácil, tão linda a história. Mas se nós trazemos para nós receber o povo, ou o presidente, ou o líder maior recebesse, queria exterminar, acabar com todos. Sabia que essa carta, essa notícia, essa lei, jamais podia voltar atrás. E nós vimos que o povo todo da província, onde chegava essa carta, essa palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, e com jejum, e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de cinza, se humilhavam, choravam, gritavam, como nós vimos aqui, de amargura, como Mardoquai gritava de amargura. Você imagina a dor deste povo. E nós vemos que a Esther não estava simplesmente ali, fazendo uma mais ali no reinado do rei. Não. Ela estava ali com um propósito. Só que ela não sabia desse propósito, ela não entendia. Nós vimos aqui que o seu tio falou com ela. Ela falou que não poderia ninguém entrar, servos e nem homem ou mulher, qualquer um deles não podia entrar no pátio do rei sem ser chamado, sem ser convidado pelo rei, que era morte na certa. E mesmo eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Era sério tudo isso. Era uma lei, tinha que ser cumprida aquela lei. Era muito sério. E ela, dentro desses 30 dias, ainda não fui chamada. E aquele homem levou a notícia para Mardoquai. E nós vimos dizendo essas palavras. E nós vimos aqui que Esther não pense que... Mardoquai dizendo, então Mardoquai pediu que respondesse a ela, não pense que por estar no palácio real você é a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. E nós vimos porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Amados, o que ela fez? Ela colocou-se na brecha. Ela ouviu as palavras de Mardoquai, obedeceu, mas quem sabe, ainda diz Mardoquai, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Nós vimos, amados, que todas as mulheres, nós temos um chamado. Nada, nós não nascemos por nascer e viver, não. Nós nascemos para ter história, para deixar legado.
para a família, para gerações, para filhos, para amigos, para vizinhos, como esta mulher. Ela colocou-se na brecha. Eu e você, nós temos também que colocar na brecha para quê? Para minha família. Porque o inimigo, o destruidor, que não tem dó de ninguém, quer acabar com tudo, com a família, com os filhos, com tudo. Ele está aí, dia e noite, trabalhando, planejando para nos destruir. Não somente o povo de Deus na igreja, mas destruir a humanidade, porque ele não tem dó de ninguém. Mesmo aqueles que trabalham para ele, sem saber, mas trabalham para ele, para o inimigo das nossas almas, o diabo, que vem matar, roubar e destruir. E nós temos uma missão, eu e você, mulher, de colocar-se na brecha. Então nós vemos que nós temos esse potencial de nós nos colocarmos na brecha pela nossa família, pelo esposo, pelos filhos. E colocar na brecha pela igreja, pelo país, pelo estado, pela cidade, pelos parentescos, por todos. Colocar-se na brecha pelos presidiários, pelos necessitados, por todos aqueles que estão passando fome, pelas crianças, pelos jovens adolescentes, que estão se perdendo dia após dia. Nós, mulheres, temos que colocarmos-se na brecha. É possível de Deus revogar a causa, sim. É possível de Deus colocar as mãos e guardar a sua família, a minha família, a nossa família. E nós vemos que Rainha Esther diz, por essa causa, por esse momento, quem sabe, se não foi por essa conjuntura, você foi levada a condições de rainha. Então Esther pediu que ele levasse a Mardocar a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não coma nem beba nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Quem conhece a história é muito linda. É maravilhosa. Se você puder, lê o livro de Esther. Você, mulher, lê o livro de Esther. Ele diz para ela, quando ela se apresentou, como ela diz assim, com toda a confiança: depois irei falar com o rei, ainda seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Mas ela colocou-se na brecha. Mulher, qual que é a tua causa, o teu problema? Saiba que tem um Deus que olha por ti, mulher, que te ama, que quer te ouvir, que quer que você coloque diante dele as suas mazelas, as suas necessidades, os seus problemas, os seus conflitos emocionais, seus conflitos amorosos, conjugais, com os filhos, com o parentesco, no trabalho, aonde você estiver, mulher. Deus olha por você. Mas eu e você, nós temos que nos posicionar, nos colocarmos na brecha e falar com quem? Com Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente. Nós vimos que quando não sabemos o que fazer, que benção é ter mentor com uma visão maior. Mardocar foi um mentor na vida de Esther, abrindo os olhos dela. Nós estamos aqui hoje, diante dessa notícia, dessa história, abrindo meus olhos, os teus olhos. Essa palavra maravilhosa, que para Deus nada é impossível. Basta nós colocarmos na brecha com o coração aberto e sincero. E não somente um momento, mas persistindo com Deus. Senhor, não abro mão. Eu quero a bênção sobre a minha vida. Você que não é crente, que não está nos caminhos do Senhor, também corra. Que Ele também te ama e quer também te abençoar e quer deixar com você um legado, uma história. Ela ficou aqui na história. Se eu morrer, morrerei. Mas ela foi. Ela e as suas
como se diz, as amigas delas ali reúnem com todos os judeus, porque aqui, ó, bebam durante o dia, que ela estaria reunido com elas também. As minhas servas estariam reunidos, a unidade, a comunhão, a união, porque aqui neste momento era um propósito para a família dela, para o povo de Israel. Será que o nosso povo, o nosso país, não precisa de você, de nós, mulheres, para interceder pela nossa nação, pelo nosso governo, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa família, se colocar na brecha e pedir, olhar o caos que está nós vendo, a situação? Será que as nossas palavras, nossos gritos, aí fora, nossas forças humanas, físicas, obviamente nós temos liberdade de falar, mas será que a liberdade, quando nós dobramos, se humilhamos diante do Deus, nós teremos respostas melhores? Porque Deus conhece todas as coisas e dirige todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas e queremos nós fazermos com as nossas próprias forças, com as nossas vozes. Porque muitas vezes achamos que ela vai solucionar. Mas aí um Deus Todo-Poderoso, eles foram clamar a quem? A Deus. Nós vemos aqui que esse texto é o coração do livro. Une os temas da soberania de Deus e da responsabilidade divina humana. O humano e o divino se casam aqui. Será que não chegou o momento de você, nós mulheres, clamar mais ao Senhor? Você que aí fora tem deixado ao Senhor clamar a Deus pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa família, que quer o diabo destruir com todas as forças a nossa família, nossos filhos, nossos parentescos, o esposo. Hoje estou falando diretamente com as mulheres. Muitos podem dizer, e o marido? Sim, mas hoje nós estamos falando de Esther, esse exemplo de mulher. E nós vimos que a história reverteu. Foi bênção sobre bênção. Nós vimos que no final eles ganharam a vitória. Eles foram abençoados. O rei disse para a rainha Esther, que quando ela apareceu lá na frente dele, ele estendeu o cetro para ela e tocou. O que tens, mulher? Você, rainha? Até a metade dos bens darei para você, do reino daria para ela. Esse é o Deus. Hoje, eu não preciso de uma agenda para falar com Deus, como se diz aqui. Eu até agora não fui, se for lá é sentença de morte, a lei é essa. E a nossa lei é diferente daquele tempo. A lei é que nós oramos sem cessar. Jesus diz, ora sem cessar. Como se diz, fala com Deus todos os dias. Você tem liberdade, você tem acesso a esse Deus. Aqui precisaria que o rei o chamasse ou estendesse o cedro de ouro para que ele não morresse. Nós temos o Rei dos Reis, que tem dito para nós que nós podemos chegar até ele todos os dias que nós precisamos. Não precisaria de data de ele nos chamar, porque é nós que temos que ir até ele. A minha necessidade, aqui foi a necessidade de Esther e do povo dela. E qual que é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Qual é a tua causa, mulher? Qual é? Saiba que Deus te ama. Saiba que Deus está vendo a sua aflição. Saiba que Deus está vendo a sua angústia. Saiba que Deus está vendo os seus conflitos. Saiba que está contemplando tudo. Mas Ele está só esperando que Ele quer te ouvir. Ela precisou jejuar. E nós estamos fazendo alguma coisa para que nós possamos ser abençoados por Deus? Estamos fazendo algo para que Ele nos ouve e nos compadece das nossas mazelas, das nossas dificuldades? Será que nós estamos fazendo algo?
Pensa bem, mulher. Você é especial. Você tem o poder nas mãos. É só querer. É só colocar-se na brecha. Que Deus vem com a solução. E mesmo que a solução não venha imediatamente, a paz, ela reina. A alegria reina. Eu estou no controle, filha. Eu estou no controle. A paz reina. Que Deus te abençoe, mulher. Que seu dia seja um dia de bênção, de maravilha. O dia da mulher, que é todos os dias, e amanhã é um dia feliz, dia da mulher. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.